E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de um dos mangás mais bem sucedidos e um dos animes mais conhecidos quando se trata de esportes. Vamos falar de Slam Dunk, esse consagrado mangá dos anos 90 de basquete, da Weekly Shonen Jump, um dos principais mangás da Shonen Jump nos anos 90, e que também tem um anime que é bastante conhecido. Muita gente gosta do Slam Dunk, uma das obras relacionadas a esportes mais conhecidas, talvez até o anime mais conhecido de esportes, junto aí com os Super Campeões. Então vamos falar hoje sobre as referências que Slam Dunk faz ao basquete, as principais referências que Slam Dunk faz ao basquetebol. Lembrando que esse vídeo é sugestão do inscrito, do Berserk Lover 89. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar aqui das referências ao basquete, a NBA e tudo mais no Slam Dunk. Bom, a gente vai começar falando dos times, inicialmente as referências nos times e depois as referências nos jogadores, os principais jogadores de Slam Dunk. Inicialmente nós temos a Shohoku High School, que faz uma referência até bastante óbvia. As cores da Shohoku, o vermelho e o preto, e a sua logo, a fonte que é utilizada na sua logo, remetem ao Chicago Bulls. O Chicago Bulls, que nos anos 90 é o principal e mais famoso time de basquete do mundo, foi que serviu de inspiração para o principal time de Slam Dunk. O outro time é o Toyotama High, e o Toyotama High faz referência a duas equipes diferentes de basquete. O seu padrão de cores, que é branco e azul, faz referência aí aos Charlotte Hornets, enquanto que o seu estilo de jogo faz uma referência a uma equipe conhecida como Bad Boys, um time bem físico e bem forte do Detroit Pistons. Teve uma época que os Detroit Pistons eles tinham um time bem forte, um time bem físico, e era um time que na quadra os bichos chegavam junto mesmo, dava porrada, assim, os caras eram bem fortes. Então esse estilo de força, esse estilo de ser mais físico, de ter mais força física, foi inspirado justamente nessa equipe. Próxima equipe é o Iowa Gakuen, que as cores, o padrão do uniforme faz referência aos Houston Rockets. Enquanto que o próximo time, o Shoyu High, faz referência ao Boston Celtics. O Boston Celtics, que usam esse uniforme verde e branco. Por fim, nós temos a Kainan University Affiliated High, que tem um uniforme amarelo e roxo, ou em alguns momentos branco com detalhes em amarelo e roxo. Eles fazem uma referência ao Los Angeles Lakers, que é uma equipe de basquete bem conhecida, e que nos anos 80, comecinho dos anos 90, tinha uma equipe muito boa, tem uma equipe muito forte e que tinha uma grande rivalidade com o Chicago Bulls. Então a rivalidade ali entre Kainan e Shohoku é bem abordada por conta dessa rivalidade no mundo real entre os Bulls e o Lakers. Inclusive é importante lembrar que o Los Angeles Lakers, eles são um time que se caracteriza por contratar muitos jogadores fortes fisicamente, altos e fortes, e o Kainan também vai nessa pegada, contratando sempre jogadores mais altos, mais fortes e mais físicos. Bom, então essas foram as referências aos times de Slam Dunk. Vamos falar agora sobre os jogadores, as referências dos jogadores. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que esse vídeo apareça na área inicial de mais gente. Para que mais pessoas conheçam o nosso canal e assim a gente possa produzir vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então vamos falar agora das referências dos jogadores de Slam Dunk. Bom, inicialmente temos o protagonista Hanamichi Sakuragi, que faz uma referência ao Dennis Rodman. Os dois são conhecidos por serem cabeça quente, por se estressarem muito fácil. Eles costumam arrumar briga por aí, tanto dentro quanto fora das quadras. E o Dennis Rodman, ele também era altamente porra louca. O cara ia pras festas, ia pra balada, ficava lá curtindo e tal. Ele tinha uma vida fora das quadras bem agitada. O Sakuragi é um
pouco mais contido, mas ainda assim ele também gosta muito de arrumar briga, ele gosta de ir pra festa, ele gosta de ir pra farra, ele costuma arrumar confusão e etc. Fora que tanto o Sakuragi quanto o Rodman, eles costumam ter os cabelos pintados. Eles costumam pintar o cabelo, ficar no estilo bem chamativo. Porém, é importante lembrar que apesar deles se envolverem muito em farras, em festas e em brigas, quando é para entrar em quadra, quando é para jogar, eles dão tudo de si. São muito bons em jogar basquete e dentro da quadra eles fazem o possível para conseguir a vitória. O próximo é o Misashi Mitsui, que faz uma referência ao Craig Hodges. O Craig Hodges ele jogou no Chicago Bulls e no Milwaukee Bucks. E o Rodman, que eu falei anteriormente, ele jogou no Chicago Bulls. Tanto o Hodges quanto o Mitsui, eles têm o mesmo estilo de jogo. Os dois são grandes defensores e que costumam fazer pontos a longa distância. Eles vão sempre na chamada cesta de 3 pontos, arremessando de fora da área. Então o estilo de jogo do Mitsui e do Hodges são bem parecidos. Porém, na construção da personalidade, os dois são um tanto quanto diferentes. O Mitsui tem um drama pessoal, tendo que lidar com brigas de gangues, enquanto que o Hodges ele estava muito mais investido na questão política, né? Ele era um ativista político muito forte, advogando em favor das pessoas negras nos Estados Unidos. Então ele tinha mais esse foco de ativismo político, ao invés do Mitsui, que tinha mais um drama pessoal, tendo que lidar com os pequenos criminosos, né, com as gangues locais. O próximo é o Kaede Rukawa, que faz referência ao lendário Michael Jordan, né, que fez carreira jogando no Chicago Bulls. Os dois são muito competitivos, eles querem ganhar a todo custo. E não apenas isso, mas tanto o Rukawa quanto o Michael Jordan, eles são aqueles caras muito acima da média. Eles são extremamente talentosos, são extremamente habilidosos, né? Grandes jogadores, muito à frente dos seus colegas de equipe. Só que basquete é um jogo de equipe, é um jogo de time. Então, tanto o Michael Jordan no início da sua carreira quanto o Kaede Rukawa, eles tiveram que passar um tempo aprendendo a jogar em equipe, a jogar por grupo e não só para eles mesmos. Apesar disso, o Rukawa tem mais características de anti-herói do que o Michael Jordan. O Michael Jordan ele é boa praça, né? Ele é sorridente, né? Ele fala com o pessoal de uma maneira mais simpática, enquanto que o Rukawa ele é mais estilo anti-herói mesmo, que nem tem em vários animes. Todo anime tem aquele personagem mais isolado, mais caladão, né, mais badass, e no caso do Slandunk é o Rukawa. O próximo é o Ryota Miyagi, que faz referência ao Muggsy Bogues. Muggsy Bogues que jogava no Charlotte Hornets. Bogues é um caso curioso, porque ele é um jogador de basquete, ele é um grande jogador de basquete, mas ele só tem 1,60 m de altura. Caramba, o cara é mais baixo do que eu. O cara é mais baixinho do que eu tenho 1,71 m. Mas ainda assim o Bogues era um grande jogador de basquete, assim como o Miyagi, que é o jogador mais baixinho do grupo. Então tanto o Bogues quanto o Miyagi são aqueles caras que são bem mais baixos do que o restante da equipe, mas que compensam com um grande talento. A nível de curiosidade, Muggsy Bogues foi um dos jogadores que apareceu em Space Jam, tendo inclusive suas habilidades de basquete roubadas pelos aliens. Próximo personagem é o Takenoki Akagi, e ele faz referência ao Patrick Ewing. Patrick Ewing, que jogou no New York Knicks. Eles jogam na mesma posição de pivô, e o Akagi, ele fisicamente falando, até lembra bastante o Ewing. Patrick Ewing também esteve presente no Space Jam. Bom, o próximo é o Mitsuyoshi Anzai, né, que é o técnico do Shohoku. Ele faz referência a várias figuras diferentes. Inicialmente ele faz referência ao lendário treinador Phil Jackson, que treinou Los Angeles Lakers e o Chicago Bulls. O Phil ele era conhecido como Zen Buda entre os seus colegas, assim como o Anzai também é conhecido como Zen Buda, e o foco dele é conhecer os jogadores pelas pessoas que eles são. Tanto o Phil quanto o Anzai, eles são conhecidos por pegar jogadores problema
e fazer com que eles funcionem, fazer com que eles passem a jogar pro time, fazer com que aqueles jogadores que até tinham talento, mas que não queriam jogar pelo temperamento, jogassem, aceitassem jogar pelo time. Além disso, tanto o Phil Jackson quanto o Anzai, eles costumavam dar livros para os jogadores e eles criam narrativas. Sempre quando a equipe vai jogar contra um outro adversário, eles criam uma certa narrativa ao redor daquele jogo. Taticamente falando, o Phil Jackson era conhecido pela criação de triângulos dentro da quadra e o Anzai também utiliza essa estratégia no Slam Dunk. A título de curiosidade, o Phil Jackson é o treinador mais bem sucedido da NBA, conseguindo 11 títulos como treinador e 2 como jogador. No entanto, a aparência do Anzai não tem nada a ver com o Phil Jackson e foi inspirado em outras duas figuras. Inicialmente temos o proprietário do Chicago Bulls, Jerry Krause, e no auxiliar técnico Dick Helm, do Cleveland Cavaliers. Por fim, vamos falar da referência de um dos grandes rivais em Slam Dunk, que é o Shinichi Maki. O Shinichi Maki, ele é o grande craque do Kainan e faz referência ao Magic Johnson, que era o principal craque do Los Angeles Lakers. Então o Shinichi Maki ele tinha uma grande rivalidade com o Rukawa, da mesma forma que Magic Johnson teve uma grande rivalidade com o Michael Jordan. E nas finais da NBA dos anos 90, onde Magic Johnson e Michael Jordan se enfrentaram, além do confronto entre as duas equipes, houve um confronto pessoal desses dois jogadores, o que refletiu na grande partida de Slam Dunk, na rivalidade entre Maki e Rukawa. Maki do Kainan e Rukawa ali do Shohei. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre as referências de Slam Dunk. Você conhece mais algum interessante que a gente não trouxe aqui? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!